Olá, meus amores, bem-vindos para mais uma conversa um a um. Como é a nova terra com você? E hoje a gente vai conversar com Elis, que vai falar um pouquinho sobre a sua jornada pessoal, para a gente ter essa troca maravilhosa de todos nós juntos co-criando a nova terra. Cada um de nós, na sua essência, é importante e você que está escutando também é. Então, que essa conversa te inspire. A gente vai aqui falar com a Elis, Elis que já conversou aqui no nosso canal, mas a gente vai ter a oportunidade. Ela fala mais uma vez a beleza da jornada dela, um pouquinho pelo menos para nos inspirar. Elis, bem-vinda conversando comigo aqui. Por favor, fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece ainda. Gratidão imensa, prazer enorme estar aqui de novo, né? Primeiro foi com a Carolzinha, agora com você, uma Uhul. honra também. E então eu sou a Elis, estou aí nessa jornada, né? Caminhando e buscando consciência mais e mais, num mergulho profundo para dentro de mim mesma, nessa nessa linda viagem que é, e nesse processo de me encontrar primeiro enquanto Elis, Aham, agora já descobri muito mais que isso, já descobri uma imensidão aqui dentro e um nada absoluto de ser nada, que é a aham, grande questão uhum, de me entender o nada e ficar plena dessa aham, forma. Então, não há muito como hoje me definir, porque não aceito mais definições. aham, Aceitei ser, aceitei ser aquilo que vier, aquilo que aparecer, aquilo que o meu coração me guiar. E neste processo também acessei conhecimento de outras vidas, vidas vividas aqui e fora da Terra, e a gente vai aprendendo mais e mais, e a gente, aí mesmo, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não é possível nos definirmos por nada, não é? aham. Acho que faz muito sentido, Elis. Muitas pessoas que chegam aqui na escola de maestria, né, acho que eu já falei em outros episódios, não vou lembrar mais uma vez, as pessoas vêm aqui e ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana, por anos, né? E o primeiro processo das pessoas é que elas chegam aqui porque elas querem um tipo de transformação, de mudança, né? Só que essa maior parte das pessoas, elas ainda estão muito aprisionadas na ilusão do real, do externo, né? E no eu linear. Então elas querem um resultado, elas não querem mudar quem elas são, elas querem a mudança de resultado. Elas querem uma vida com resultado diferente. E elas não entendem que como elas se sentem, a sensação de ser eu é quase como um QR Code universal para nos pinpoint, assim, para um GPS, para dizer em que dimensão nós pertencemos. Aquela dimensão com quem se relaciona, né? Que tipo de roupa eu estou vestindo, quanto tem no meu banco, tudo aquilo, naquela sensação de ser, naquela emoção, tá o QR Code multidimensional que faz com que a gente abra portais para outras localidades. Não vou entrar muito nisso, porque daí esse é conhecimento ainda que as pessoas precisam aprender para absorver. Mas o senso de eu, o eu linear, as pessoas têm muita dificuldade de soltar. Então as pessoas querem um resultado, mas não querem se sentir diferente, porque isso estabiliza a consciência universal. A gente às vezes não entende, nossa, por que tem tanto sofrimento Saranda, no mundo? Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas têm dificuldade? Por que as pessoas têm dor? Porque se elas não tiverem dor, elas não sabem quem elas são. A consciência precisa aterrar, a consciência se desestabiliza, se ela se desintegra e ela volta para o todo universal, ela não consegue se firmar aqui. Então, a dor e o sofrimento, ela cria barreiras nítidas. No conflito entre as fronteiras, existe a definição de um país, de uma nação, a identidade de uma nação. Então, as fronteiras criam identidade para um ser linear e, né, tridimensional, que é dualístico, né? Um lutando contra o outro. Mas a ascensão, que é que a gente tem aqui falando sobre a nova Terra, não é? Um novo tipo de ser vai surgindo, um que não precisa, como você falou, mais se autodefinir. Mas aí eu faço uma provocação. Porque uma das coisas que a gente faz aqui, Elis, é a gente brincar com os personagens. Inclusive, a gente faz práticas de teatrais para aprender o que é o embodiment, o que é você incorporar, né? O que é você entrar num personagem. Isso é muito profundo, é que nem alguém que já fez, quem está ouvindo aqui, já fez constelação familiar, constelação sistêmica, e já foi convidado para ser um dos personagens dentro da constelação, né? Eu já fiz algumas vezes, né? Já fui constelado, já constelei, já fiquei olhando. É muito interessante que quando você entra no personagem de verdade de uma família, você sente como se você fosse aquela pessoa.
Então você está literalmente incorporando uma frequência. Então essa brincadeira de incorporar, desincorporar, ela é muito importante. Por que eu falo isso, amada? Porque no final das contas, se a gente não tem forma alguma, a gente volta à consciência universal e a gente desaparece. E o divino não se conhece mais. Então o divino se conhece através do nosso ser. Nós precisamos, na verdade, é ser uma consciência fluida, que é capaz de brincar de personagem em personagem sem se cristalizar. Que eu sinto que é isso que você de fato está querendo me dizer. Então eu vou deixar essa provocação para você. Como é a sensação de ouvir isso? Quando você fala, né, da questão dos sofrimentos, uma dos grandes sofrimentos é realmente a questão de perder aquilo que nos referencia. Quando a gente entra Uhum. nesse processo, a gente entra também num sofrimento porque a gente todas essas referências que a gente tem, a gente vai trocando, vai deixando de lado, vai abrindo mão de crenças, de Uhum. tudo que nos construiu e que nos definiu, né? Usando de novo Uhum. essa palavra. Uhum. E isso é, como você falou, uma das questões, um dos nossos sofrimentos, que é abrir mão daquilo que nos definia como um ser, como aquele que eu me conheço, desde que eu nasci, desde criança, com tudo que eu faço. E eu não deixo de ser essas coisas. Eu só não permito mais que elas me definam exatamente. E é Perfeito. perfeito o que você trouxe dos personagens, porque a gente precisa sim. E é interessante porque a gente faz uma luta enorme para abrir mão das máscaras, num processo muito das máscaras que a gente coloca, mas que matam aquilo que é a essência em nós. Porque Uhum. a gente quer usar máscaras para se caber em lugares, em Aham. Aham. determinados espaços e tá adequado, né? Para se Aham. adequar. Só que quando a gente perde a definição, então a gente volta para isso e a gente entende que a gente precisa dos personagens. Ó, tem um ventinho, chuvinha chegando aqui. E a gente precisa dos personagens. Em que sentido? De que para cada lugar eu preciso me adequar de certa forma, para não para que os outros me aceitem, não para eu ser boa para aquele lugar, mas eu sou, por exemplo, deixa eu deixar em exemplo, fica mais claro. Eu sou a Elis, tá? Que hoje falando contigo, a minha alma não aceita mais as definições, mas eu sou mãe, eu sou terapeuta, eu sou uma esposa, eu tenho uma vida aqui na tridimensionalidade, neste corpo humano. Então, eu tenho também esses personagens em determinados momentos e eu os honro, porque Perfeito. eles são a minha essência. Então, nesse sentido que eu falei, de que eu Aham. não me defino mais, né? E você está coberto de razão, porque eu acho que a alma é muito maior, mas nós estamos humanos. E eu honro inteiramente esta humanidade. Perfeito. Esse momento de estar Perfeito. humano, eu honro com todo o meu ser. E eu tenho prazer nas Uhul. pequenas coisas, eu trago alegria para a Claro. mãe, para a esposa, para a terapeuta, né? Eu trouxe, quando eu abri mão de querer que aquilo me definisse, eu consegui colocar o meu amor em cada momento. Então, Lindo. na presença de cada momento, no estar agora aqui, eu sou a Elis que está ali comunicando, que está falando com você, e eu estou inteira aqui. Daqui a Aham. pouco eu vou sair daqui, eu vou fazer o almoço para minha família, que é uma coisa que eu honro, que eu amo fazer, eu vou inteira ser aquela pessoa e colocar tudo que Verdade. eu tenho. Então é nesse sentido, e daí Sim, nesse sentido, como você diz, os personagens são válidos, sim. sim, eu senti essa sabedoria em você, mas eu acho que é importante para as pessoas que estão nos escutando para ter essa provocação junto com a gente. Porque a dança do personagem, né, um ator ruim é aquele que usa uma máscara. Um bom ator é aquele que ele incorpora o personagem, ele se torna, né, o camaleão, ele se torna. Um mestre ascenso, um ser ascensionado, é um ser que não se define a partir do sofrimento, ele pode se libertar. Quando algum aluno for embora, o que aconteceu? Às vezes a pessoa desiste no meio do caminho, especialmente quando está muito perto da ascensão, o não merecimento, eu não mereço ser um ser tão maravilhoso. Alguma culpa ancestral. Sabe, a pessoa assim, ela vai ter que reencarnar, que pena.
mas vai ter que começar mais umas 10 vezes aí, né? Poxa, que pena. Mas aí o Sananda, que está aqui nesse corpo, fala: poxa, dói. Claro que dói, né? Verte uma lágrima, ou algumas, mas isso vem e vai, porque isso não me define. O sofrimento é só uma nuvem de tempestade que passou e veio. Eu não vou ficar em cima daquilo, me remoendo. Então o aspecto dramático desaparece. Poucas pessoas sabem disso, mas eu vivi ao lado de Buda, né? Eu não vou entrar qual a nossa relação antes e depois, mas eu estive encarnado ao lado de Buda como um de seus discípulos. E Buda diz uma frase muito bonita, que a fonte de todo o sofrimento é o apego, né? Ou pelo menos dessa forma foi traduzida na linguagem moderna, que a fonte de sofrimento é o apego. Porque quando a gente se identifica com um personagem, quando a gente se define por um personagem, você falou sua mãe, eu sou a esposa, e isso define quem você é, se algo muda na sua vida, se você não é mais mãe, ou se algo muda nesse sentido, é um terrível sofrimento, porque agora eu não sei mais quem eu sou, né? Eu me apeguei àquela ideia, me apeguei àquela pessoa, me apeguei àquela experiência, me apeguei a essa definição, e muitos de nós vão passar por isso nos próximos anos, porque a estrutura social, a estrutura do mundo vai mudar. Aquilo que nós nos identificamos como sendo não pode mais ser mantido em uma quinta dimensão, como a gente fala, a gente brinca da quinta dimensão, que é a dimensão da unicidade, as coisas não vão mais ser como elas são agora. E a sensação de ser eu vai ser diferente. Eu vou ter que me desapegar da sensação de ser eu e da forma como eu me referenciei com esses personagens. E isso é muito desafiador. E aí o que acontece quando as pessoas começam a flutuar, sabe o que acontece, eles? Quando as pessoas começam a flutuar, eu começo a levá-las para uma frequência tão elevada, elas começam a flutuar, elas começam a querer se agarrar nas coisas. Elas se agarram no sofá, você voando, Sananda, você voando, eu vou, não, não, não vou. O que vai acontecer se eu voar muito alto? Eu vou cair. Eu não quero levitar, eu não quero voar, Sananda. O que vai acontecer? Eu preciso me agarrar. A pessoa quer se agarrar em alguma coisa, porque se ela voar, ela tem medo de que vai cair. E quanto mais alto elas são capazes de, mais medo elas têm de cair. Porque vão se esborrachar no chão. Eu não quero, sendo eu caí tantas vezes porque eu não sabia criar. E eu criei essa ideia de que é perigoso. Eu não entendia a dualidade, o que ela significa. Faz sentido E isso? é um total, são milênios, né, de crença de que a gente é pequeno, limitado e Oh, não oh, pode. exato. Então, é muito difícil, de repente, eu me entender esse ser divino e que eu posso tanto e que eu tenho todo esse poder pessoal. Porque como se eu sempre fui pequeno, não é essa vida que me ensinaram, são milhares de vidas. Que eu fui limitado, que um poder estava fora, que eu precisava buscar em alguém, num ser, né? De alguma forma, eu, a gente sempre buscou, mas a gente muitas poucas vezes buscou dentro, né? Com Uhum. raros avatares aí que a gente pode citar, como você citou Buda, de que ensinou a buscar dentro, mas mesmo assim não tiveram alcance porque as pessoas não acreditavam. E a gente está vivendo isso hoje totalmente, com toda a, que a gente está vendo a potencialização da nossa força, que mais e mais as pessoas se colocam a criar e ficam surpresas o quanto elas podem criar. Só que ainda Sim. assim elas limitam a criação, acham que só podem criar num sentido, não entendem o todo. E é de novo, é voltar para aquele personagem que é confortável, não confortável no sentido de ser bom, confortável no sentido de ser conhecido, né? E é o que você fala. Como que eu vou subir e expandir e ter que abrir mão de todo o resto? É uma coisa que eu percebo muito o querer a mudança, só que eu quero a mudança nos meus termos. Eu Isto. quero que ela seja de determinada forma, assim, toda Uhum, uhum. coloridinha, pintadinha, como eu desenhei. Sim. Não é uma mudança total. Só que isso, às vezes, inclusive, eu pergunto para as pessoas: você está preparado realmente? Você quer realmente? Porque tem muito mais, mas há um processo aí que vai trazer sofrimento, porque você vai ter que se. Porque é uma escolha, né? Porque não precisava trazer o sofrimento, mas as pessoas escolhem pelo apego, porque ela precisa abrir mão daquilo, que é justamente abrir mão daquelas referências, né? E o apego acaba gerando isso. Mas quando a gente entende que o apego, quando a gente entende o apego, qual a sua função,
aí a gente consegue despertar a compaixão crística, né? Lembrando, né, como a minha visão do amor é muito diferente do que as pessoas entendem do amor hoje na sociedade. Como um avatar do amor, o amor, em primeiro, é a presença profunda, é a conexão corporal, é tântrico. Eu preciso me conectar ao topo da minha cabeça ao dedão do pé. Estado de presença total e absoluta. O primeiro passo do amor é esse, as pessoas esquecem. O segundo passo do amor é a não resistência, a permissão pura. O que quer que seja, eu não vou julgar, eu não vou resistir. Então, o que tiver lá dentro de mim, o que eu encontrar de portal aberto, energia, o que quer que seja, eu vou permitir. E o terceiro passo é desejar o bem, que é você conduzir a máxima potencialidade da vida, aquilo que você encontra, como é agora. Porque é muito fácil encontrar uma coisa e dizer, tá, é assim, mas eu gostaria que fosse daquele jeito, e você não permite que aquilo amadureça. Você quer forçar e colocar uma máscara em cima. Em vez de conduzir a energia, que é a luz divina aprisionada na matéria, ao seu máximo potencial de volta para casa, que as pessoas não querem fazer, que é o papel crítico de conduzir. Então, o amor é esse asana, desses três passos. Se não tivesse, se um desses passos falhar, a pessoa ela não está em estado de maestria. Ponto. Não tem como. Isso é indispensável. Então, esse é o asana do amor. Agora, qual que é o entendimento? Vamos imaginar uma situação assim engraçada, tá? Ou talvez estranha. Você acorda hoje de manhã e você está num resort paradisíaco, lá nas Maldivas. Sabe aquelas cabanas em cima da água? E você acorda e você está sozinho, né? E aí você levanta, você se olha no espelho e você não é mais você. Você é uma pessoa linda, maravilhosa, seja lá homem, mulher, o que você quiser. Pode até ser um alienígena, linda, maravilhosa. Só que não tem ninguém. Tem uma comida maravilhosa na mesa, a sensação é linda, o cheiro da água, as águas, os peixes, tudo é lindo. Mas não tem ninguém. Não tem ninguém. E tudo que você conhece não existe mais, desapareceu. Sua família, sua ideia, sua identidade, tudo. Você está num lugar mais lindo, a mais elevada frequência, para ter a experiência mais maravilhosa, mas tudo que você conhece não existe mais. E isso é realmente atravessar um portal. Eu, como um Kumara, eu consigo fazer isso, mas eu não acho agradável. Isso não é amoroso com o eu linear. Isso é uma quebra muito brutal. Porque agora tudo aquilo que eu amei, tudo aquilo que eu aprendi a desenvolver laços cocriacionais, não existe mais. E agora o que estabiliza a criação? Entende? Em outras dimensões a gente consegue ir de um espaço para outro imediatamente. Por que que a gente gosta tanto da matéria? Qual a beleza da matéria? É a dança dos laços. Que eu brinquei com você antes de a gente começar. Que está tudo bem a interdependência, nós precisamos desses pequenos passos. Então a mudança de frequência ela precisa ser compassiva. A mudança radical ela quebra o ator divino. E ele se desintegraliza, se ele desestabiliza. Até eu estou na Maldivas, é lindo, maravilhoso, mas cadê tudo que eu amo? Cadê tudo que eu aprendi a me conectar e apreciar e querer conduzir o seu máximo potencial? Cadê aquela pessoa, aquela relação que eu estava aprendendo a expandir o potencial dela? Aí que vem aquela coisa, aquela dor me define, aquela relação problemática me define, aquela relação familiar que me machuca me define. Reclamar do governo me define, ter um país problemático me define, ter medo quando eu saio na rua me define, porque essas coisas me definem. Então, a maestria de alma, que é o que eu ensino com o mestre Ascenso encarnado na Terra, é as pessoas aprenderem a dançar. Uma brincadeira, um passinho de cada vez. Troca o pé, vai andando até as Maldivas com um processo natural, talvez segurando na mão de algumas pessoas que você ama muito. A sensação vai ser muito diferente. Você está entendendo? Então, a ascensão ela pode ser abrupta, como era uma possibilidade dos planos de ascensão, ou ela poderia ser gentil, que é o que a gente está vivendo. O melhor cenário de ascensão é o que nós estamos vendo agora, por mais que as pessoas possam não entender isso. Nossa, mas parece que essas coisas estão tão ruins, é porque você não entende ainda o que está acontecendo por detrás dos bastidores. Essa é a versão mais bonita de todas. Poderia ser melhor, poderia. Poderia estar um pouquinho mais elevada se as pessoas estivessem ajudando, mas essa é suave. Essa você não acorda de repente num outro sem saber por que eu entender o que está acontecendo, né? E aí o chamado de estar criando esse esse podcast que você me perguntou, né? Por que a gente está fazendo? Qual que é o objetivo disso, né? Aí eles me perguntou antes, de ter uma conversinha antes rápido, e o que eu trouxe para ela é que o objetivo tem um objetivo oculto e tem um objetivo claro, que está nítido, que é o convite para a gente entender como seria com a pessoa que está ali e a gente co-criar. Mas o motivo que está por detrás é que cada um de nós tem algo a contribuir. E a gente precisa ser inspirado a se movimentar, co-criar. Porque essa transição é suave, ela é agradável, porque daí a gente vai se expandindo juntos. E aí, quando mudou rápido demais, eu não sei quem eu sou, eu olho nos olhos de outro ascensionado. E eu sei, você está aqui. Eu vejo você.
Vontade de chorar, isso é muito bonito, né? Porque eu vejo você, você me vê. Acordei nesse resort nas Maldivas, mas tem outro ascensionado comigo ali que me entende e eu tenho um vínculo e eu confio. Eu falo, tá tudo bem, eu tô aqui com você, calma. Dá aquela. Algo ainda faz sentido, existe uma âncora. Então, a âncora da ascensão cocriacional, ela permite que a gente crie a nova Terra agora. Isso já, quem está acompanhando os podcasts, eu vou dizer várias vezes que eu resolvi acelerar isso, ao me revelar como ser encarnado, que é o que eu estou fazendo. A gente tem essa conversa, a gente está se acelerando mutuamente. Então, ouvindo isso, que é profundo, né, pra caramba, né, tem bastante provocativo. Eu retorno a bolinha para você me dizer como você se sente, Vinícius. Eu entendo a humanidade, ou viver a humanidade, justamente por essa ótica que você trouxe, de que até vou usar aqui a analogia que você fez antes, as crianças precisam para começar a caminhar se agarrar na Sim, mesinha do canto. sim. Então, à medida que caminhamos junto, um a um, todos vão podendo fazer a caminhada e dando as mãos uns para os outros. Claro que cada um tem o seu processo, e eu sempre falo, não numa questão de lugar, de certo ou errado, mas uns vão mais à frente, outros vão mais atrás. E tá tudo certo, mas a questão é que a gente vai caminhando junto, todo mundo junto, dando as mãos. E um vai sendo o apoio para o outro. Então, eu que vim agora, eu me apoiei em outros, né? E outros virão se apoiando, vêm e virão se apoiando em mim. E essa é a grande questão, porque, como tu bem falou, a nossa experienciação aqui, ela é, sim, na unicidade, mas na individualidade. Então, quanto mais a gente se experiencia na individualidade, mais a gente apoia a unicidade. Sim. E se, Uhum. se fosse uma única, se necessário, a gente não viria, eu sempre brinco com isso, a gente não viria em quase 9 bilhões de seres se fosse, se não fosse importante as diversas experienciações. Então a gente se Sim. experiencia e cada um e é desta da humanidade, eu tenho estudado muito isso e quanto mais eu mergulho, mais eu percebo a convivência humana, ela nos enriquece, ela nos melhora, ela nos. Me faltou a palavra agora. Quando Dilapida, eu né? pego o cristal, lapida, obrigada, era essa palavra. Ela nos lapida. Então, ela é fundamental para nós, porque a gente vai olhando. E é assim, quando a gente abre mão da forma que tu, né, que tu falou, quando a gente entende o amor como uma coisa muito mais ampla do que a nossa visão até aqui, quando a gente se permite a ele, quando eu permito respeitar a experiência do outro, da forma que ele escolheu experienciar, eu também aprendo com ela. Sim. E assim, né? Assim eu consigo construir realmente essa sustentação para um novo, para uma nova terra, que eu só vejo possível dessa forma. Quando a gente juntos, a gente respeita, olha, sai do julgamento do certo e errado, sai das limitações das crenças que nos impuseram e consegue ancorar aqui essa possibilidade de que dá para fazer tudo diferente, Uhul! de que dá para ser Dá pra tudo fazer, com novo, certeza. Com certeza. né? Mas assim, acreditar nisso e sustentar essa energia, Oh, porque senão a gente não vai sair mais do mesmo, porque a gente perfeito. vê muito, né, se falar disso, mas quando quando, como você falou, existem diversos conflitos no mundo, diversas coisas humanas de sofrimento, mas enquanto eu colocar energia nelas, elas vão estar por aí ainda. Isso. Então, a grande ideia é que a gente encontre em nós para transformar aqui dentro, para depois transformar esse coletivo também, para vibrar para o Ah, coletivo e juntos sustentar essa nova terra. Ainda que, e eu vi você falando isso para mim é muito claro, a gente saiba que vão haver terras paralelas, né?
porque sempre vai haver, ainda por muito tempo, vai haver aqueles que sustentam aquele sofrimento que a gente conheceu. Mas vamos criando esse mundo paralelo de uma energia que a gente quer ver, que é de fraternidade real, de compaixão, de um mundo sem fronteiras. Yes! Oh, É, lindo, é Wanda. sim, Sim, é isso que eu sinto aqui. Eu acho que é possível, eu trabalho para que seja possível. lindo. Porque se eu crio aqui, se eu posso, é porque todos podemos. Sim. E eu sei que sim. Podemos. Podemos e faremos, estamos fazendo, né? Cada um à sua maneira, mas juntos a gente vai mais longe. A gente vai se erguendo junto. A gente vai, como você falou, a gente vai puxando um para cima. Eu acho que uma das coisas que você falou, até um pouco antes de a gente conversar, de como às vezes as pessoas elas colocam a gente num pedestal, né? Uma das coisas que é bastante, para mim, interessante é que as pessoas têm uma ideia de Sananda Kumara relacionado a uma expressão desse ser, que é uma expressão muito sagrada, muito divina, mas as pessoas buscarem o resultado pronto no Avatar. Avatar resolve os meus problemas. E o Avatar, ele não tem como resolver os problemas do outro. Até poderia, mas isso gera karma, porque eu estou tirando a evolução daquele ser. As pessoas não entendem muito bem isso, né? Quem realmente quer curar os outros porque tem algum vazio interno acaba recorrendo muito karma, porque toma para si o karma do outro. Então é um negócio que precisa bastante delicado. Por isso que eu sou guia, né? Eu escolho nessa vida, nessa encarnação, a minha versão favorita é ser um guia, aquele que anda ao lado. É aquele que leva junto ao topo do Everest, né? Que ajuda a pessoa a chegar lá, mas quem chega é as perninhas da pessoa, né? Então eu não vou fazer cura milagrosa, eu não vim aqui para isso, embora eu seja capaz. A ideia não é essa. A ideia é ajudar as pessoas a resolverem a sua própria jornada, né? Porque é mais fácil idealizar Sananda, porque daí eu digo, ah, ele é Sananda. Não, eu tive uma vida de sofrimento aqui nessa terra para redescobrir quem eu sou. Eu encarnei como um ser humano normal, sem estar numa família lá no Tibete, né, lá no Butão, num país onde já tem muita gente iluminada que poderia saber quem eu tô chegando, olha, ele tá chegando, é esse cara que tá chegando, a gente tem que tratar ele de uma forma diferente. Eu nasci como um cara qualquer, porque eu precisava atualizar meu conhecimento crístico para como é a sociedade agora. Né? Ismael preparou aqui o Brasil para que fosse para isso. Então, eu estou aqui encarnado por causa dessa razão, para atualizar esse conhecimento. Então, eu sou o ser humano, a princípio, normal, não é? Você vai assim, nossa, eu sou um cara normal ali. Para quem sente, não, vai sentir, né? Vai ser, nossa senhora, isso é um ser humano normal de jeito nenhum. Mas para quem não, para quem tá vendo só de fora, não percebe. Quando eu falo isso, porque todos nós temos essa giganteza dentro de nós. Mas ela precisa ser desperta, ela precisa ser reconquistada, como você falou, você foi descobrindo o seu tamanho, o seu vazio, né? Você não tem o tudo e o nada. Você vai encontrando a sua vastidão. É uma coisa tão linda, um ser tão ilimitado, brincar de ser limitado. Por que essa é a brincadeira divina? Brincar das formas, não é essa a beleza de Lila, essa é a brincadeira de a gente estar encarnado no mundo, que coisa maravilhosa. E isso é a Nova Terra. A Nova Terra é a gente brincar com a forma. É o ilimitado brincar de ser limitado, de dançar. Mas aí as pessoas têm dificuldade e falam, nossa, não, mas é o Sananda, eu vou lá, ele vai resolver todos os meus problemas. Eu vou abrir todas as portas com você, e vou abrir todos os portais e vou te mostrar tudo. Eu consigo mostrar para uma pessoa em uma conversa de uma hora a fonte de todos os problemas de vida dela. Só que até hoje nunca funcionou. A pessoa imediatamente ela tem um apagão, ela esquece. Daí meia hora ela falou, o que que você falou para mim? Mas esquece tudo. Esquece tudo. Por quê? Porque ela não é capaz de sustentar o amor por si, que eu sou capaz de trazer. Por que que eu vejo? Porque eu sustento a lanterna do amor. Então a pessoa está na minha presença amorosa, ela consegue ver, mas a hora que o facho sai, ela não sustenta o amor, ela não consegue ver. Então o trabalho tem muito a ver com o que você falou agora há pouco, sustentação. A gente precisa sustentar essa frequência. Qual a frequência? Primeiro passo, a frequência do amor. Por isso que eu sou avatar do amor, porque a gente não tem quinta dimensão sem o amor. Não tem, não tem. Ah, vão chegar os irmãos alienígenas. Ah, vai mudar o sistema, vai mudar o governo. Ah, mas não sei o quê. Amados, não é assim que funciona. Você vai ter talvez uma mudança externa, qualitativa, mas você ainda não vai estar na quinta dimensão. A quinta dimensão vai acontecer dentro de você quando você estiver em estado de amor. A unicidade é a quinta dimensão. Talvez porque outras pessoas estão na quinta dimensão ao seu redor, isso vai surgir no planeta. Mas você não vai sentir o que elas sentem, que é esse estado de êxtase amoroso. Se não Tem se um estado levanta. interno, né? Então essa conquista, ela precisa ser feita a nível individual, não existe outra forma.
Nós estamos entrando na era dos mestres, onde todos seremos mestres. Todos precisamos nos tornar mestres ascensionados. Sananda vai ser figura aposentada, ele não vai cumprir nenhum papel. Vai assim, o Sananda, mas todo mundo é mestre, quer dizer, só mais um, né? Mas é ótimo, porque daí a brincadeira vai ser muito legal, né? A nível egoísta, bem profundo, porque eu faço isso? Porque eu quero brincar no playground com os amiguinhos que saibam brincar e não jogar tijolo na cabeça um dos outros. É muito mais divertido. Com certeza. Com certeza, é um ponto de vista, né? Faço por mim. Porque na verdade né? Eu faço por mim. Porque se é uma unicidade, né? Se somos todos eu faço por mim, eu faço para que juntos, né, sendo um, possamos construir esse mundo, esse lugar, esse playground Esse onde a gente playground. sabe brincar Sim. tão bem. Isso é perfeito. Especialmente quando a gente chega nesse nível, eles não sei como é isso para você, vou te fazer essa pergunta. Aqui, como nós vivemos, né, nessa frequência o tempo todo, para mim já é há muitos anos assim, mesmo quando eu não estava aqui, mas hoje todas as pessoas que estão aqui têm essa capacidade. A gente consegue sentir o que as pessoas estão sentindo, né, os portais que as pessoas estão dentro do corpo, vidas passadas, assim, então, alguém movimentou uma energia, a gente consegue sentir, todo mundo sabe que aquilo foi movimentado. Por quê? Porque quando a gente ama, a gente conecta ao que está vivo. A gente consegue sentir as emoções das pessoas, a gente se torna um empata porque isso é o nosso estado natural. E junto vem também as informações, vem a telepatia, que é diferente do Sim. que as pessoas pensam. Né? Pode ter conversa mental, mas ela é mais profunda do que isso, porque vem tudo. É um pacote completo, todas as muitas vozes do ser fragmentado. Para ter uma conversa mental com alguém, de mente a mente, a pessoa ela tem que estar totalmente já desfragmentada. Ela tem que ser um ser unificado, onde não tem cinco vozes ao mesmo tempo. Tem uma voz, porque existe um ser, um coração unificado. E isso é raro no planeta Terra nesse momento. Né? Mas vamos dizer assim que existe esse estado. Isso é mais uma das razões de que as pessoas precisam tomar autorresponsabilidade, né? Porque essas emoções são campos magnéticos, são eletromagnetismos. Então, se a pessoa está se odiando e ela chega perto da gente, dá vontade de brigar com aquela pessoa. Vamos dizer, vai, né? Vai catar chuchuzinho. Sim. E a galera não entende que elas estão sonhando coletivamente os políticos e todos os líderes planetários, líderes das empresas, os executivos, tadinhos, eles não têm nem chance, porque é um ser humano normal. Né? Ele só queria chegar algum dia naquela posição. Aí chega lá, ó, ele não fazia a menor ideia que agora ele tem que assumir todo o magnetismo daquela galera que está colocando tudo nele, tudo nela, a responsabilidade pelas suas sombras. E aí ninguém foi treinado para ser impérvio, para ser protegido dessas energias, que é desafiador. Eu, como sendo Kumaren Carlo, Muito. posso dizer, isso é desafiador. Então, minha pergunta para você é o seguinte: como é isso para você no seu dia a dia? Essa questão de lidar com as emoções das pessoas, da energia ambiental, como é que é isso para você? Quanto tanto no pessoal, né, quanto no coletivo, assim, na questão de quando estou trabalhando mesmo, é o que você falou, sinto tudo, né? Sinto Hum, tudo. Então, sinto todas as questões das pessoas, né? Sinto além das palavras, muitas vezes belíssimas palavras, só que a energia contando muito uhum. diferente. E a gente, e isso eu tenho certeza que você concorda comigo, a energia muitas vezes nos ataca, né? Literalmente, ela se levanta e nos ataca. Sim. Então, porque percebe que a gente está num oposto dela, né? Que a gente está num outro equilíbrio e é como se fosse um combate, aquilo que, Uhum. que soa como uma ameaça para aquela pessoa, para aquela energia que está ali Sim, naquele sim. E é descompasso. mesmo, e é mesmo. Então, eu passei por um período, e ele foi bem recente, porque quando eu fui mais profundo, isso tudo ficou mais claro. Então, que estava muito difícil eu me proteger. Eu tive que fazer treinos intensos de me proteger nessa energia, Sim. né? Tive um período que eu quase nem saía, porque tudo que era público estava bem Uhum. difícil, né? Denso, né? Supermercado, essas coisas da vida cotidiana. E, e aí eu precisei aprender a me blindar, Uhum, a uhum. me proteger disso. E hoje, né, quando, por exemplo, eu preciso fazer a troca num grupo que eu acompanho, num atendimento pessoal, eu me abro totalmente, eu sinto, né? Eu sinto no físico, no chakra, onde está o desalinho ali, eu sinto ou a dor física,
mas eu aprendi a fechar daí, né? Tipo, separar, Aham, depois uhum. terminou, eu devolvo, mas foi uma luta, porque a gente fica nesse nível de sensibilidade, uma coisa que ainda, que isso as pessoas não têm noção também, né? Fazer lives ao vivo, por exemplo, é uma coisa que é Eu não faço bem. mais, há muitos anos já. Pois é, porque tá bem complicado. A gente fica lendo a energia, aquelas energias vindo assim, E né, tira a clareza do contra a pensamento, gente. empurra, é difícil, é desafiador. É desafiador. Então, a gente vai e vai trabalhando isso, né? Tentando. É que daí tu entra num processo de limpeza, né? A gente fica aqui, mas fica Aham. limpando o campo, fica limpando o campo, fica limpando o campo. E isso é exaustivo. Quem, né, se Muito. fosse só falar, falar, mas tem toda essa questão por trás que quem está assistindo não imagina que está Não, acontecendo, não né? entende, as Então, pessoas não a fazem gente ideia disso. Estão ainda verdinhas nesse sentido. mas eu sempre tô levando, isso é uma coisa que a gente conversou lá no início, eu entendo que o meu trabalhar nesse sentido é para que as pessoas tomem consciência disso, de si mesmas, que elas olhem além da sua própria superfície e que elas entendam que tudo que está aqui é a formação da sua essência, da sua Bom, força, da sua luz, e que não tem bom ou ruim, certo ou errado, mas existe um todo, uma experienciação, e que elas podem abraçar tudo e aqui buscar o seu poder real em perfeito. si mesmas, né? Então, voltando para aquilo que tu falou antes, né, do endeusamento de outros seres, né, de tanto encarnados, né, porque tem, né, e você que está né, aparecendo nessas lives, essas pessoas endeusam, outras pessoas, as pessoas endeusam, a gente que traz qualquer palavra, as pessoas acabam achando que tu pode ajudar de alguma forma, Sananda, Mãe Maria, enfim, né? Esses mestres ascensos, sempre existe um colocar fora esse poder. E aí eu percebo que é quase como a gente saiu de uma espiritualidade que eram religiões, né, fechadas de crenças e dogmas, e a gente foi para uma espiritualidade que teoricamente é mais aberto, mas tamanha é a necessidade, e a gente volta para aquilo daqui a pessoa começa a flutuar e ela retorna por medo, mas tamanha a necessidade de dogmas que a pessoa cria numa espiritualidade que seria livre e aberta, uma série de dogmas e de coisas e de sempre achar que está fora e não nela. Então, às vezes a gente conduz grupos, por exemplo, de convivências profundas e tá todo mundo tá num nível lindo. Saiu dali, caiu, não consegue sustentar. Por que não conseguir sustentar? Porque Perfeito. não tem noção do seu poder real, do seu poder pessoal. Porque é aquilo de novo, a vida inteira se achar pequena e quando percebe que pode, volta ao questionamento, o mas e como, e daí não consegue sustentar essa elevação que é possível para todos. Mas tem uma questão, Elis, que a gente precisa lembrar. Uma Ferrari na cidade vai andar na velocidade de todos os outros carros. A Tá? influência do meio. Tá? Porque é tudo frequência. Você falou, poxa, né, eu sou um Deus. Eu sou um Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. E bastante poderoso. A diferença é que todos somos deuses. Essa é a diferença. E que as pessoas esquecem e subestimam o seu poder como um Deus. Mas nós somos Exato, é deuses num isso. ambiente co-criacional. E aí, quem comanda é frequência. Na quinta dimensão, o que comanda precisa ter mais estilo de É, frequência, não é nem de emoção, porque emoção não é frequência, emoção é o termostato. Emoção é assim, ó, é o instrumento no painel do carro dizendo como você está se sentindo. tenho falado tanto disso. Tá bom? Que legal, olha só aqui dentro. Tá bom? Então a emoção ela é só um indicativo da sua frequência. Então, o que você precisa ter maestria é da frequência como um Deus criador. E aí vem esse desafio. Porque quando você entra nesse mar caudaloso de uma live, tem 1000 frequências.
Tem pessoas duvidando de você. Ih, essa é charlatona, essa é meio maluca, né? Ah, o Sananda, esse é Sananda Kumara? Não. Sananda Kumara encarnado, esse cara aí, barbudo? Não. Sim, eu sinto muito, meu filho, sou mesmo. E posso mudar a sua vida de ponta a ponta, sou capaz, mas eu vou fazer só se você fizer junto. Mas é a verdade. Então a gente precisa uns dos outros, a gente precisa de Sananda Kumara, a gente precisa da Elis. Mas a gente é o que está ajudando a subir a montanha. Não é helicóptero, sobe aí que eu vou te levar lá, né? Não é assim, ó, só com Não, as minhas costas. não. Essa é a diferença. Então, É uma escalada. exato, a gente precisa do apoio. E aí vem a questão, né? Essa liberdade, eles até falaram isso recentemente, a liberdade hoje virou uma coisa muito corrosiva. A gente não deve buscar liberdade. Os Estados Unidos é uma prova disso. Um país que foi construído em cima da liberdade, e ela é o país mais individualista, egocêntrico, consumidor e corruptor da natureza, né? E é um país que poderia ser a epítome da abundância planetária, mas não se tornou. Pode mudar, óbvio. Mas só pegar como exemplo, eu não gosto de falar sobre essas coisas, porque para mim isso tudo não é a verdade. Os Estados Unidos não é a verdade. Os Estados Unidos é um exemplo de uma egrégora frequencial. Então, para mim, os Estados Unidos não existe, mas vamos usar como porque é fácil as pessoas entenderem. Então, eu não falo sobre política sobre essas coisas, vamos usar só como exemplo porque as pessoas entendem rápido. A verdade é que a gente não deve buscar liberdade. A gente deve buscar criar uma fundação sólida o suficiente no nosso corpo, na nossa consciência, para entender o potencial ilimitado que nós temos. Então, a gente vai criar a nova Terra quando todos buscarem criar juntos essa frequência, essa consciência que gera um ser humano livre. E essa liberdade, ela não é total, jamais vai ser. Porque se você ascensiona, você entende que a sua ascensão está na frequência do amor. Eu sou livre para sair matando um monte de gente aí. Você é livre, nossa, ele tem liberdade total, você vai fazer? Isso que é ser liberdade, porque você é ser livre. Eu vou sair invadindo todos os paizinhos por aí. Você é só livre. Tenho poder, posso. A base fundamental é o guardrail do amor. Amor à vida. Essa é a sentença divina, amor à vida. A quinta dimensão é amor à vida. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a liberdade não é bem assim. Total. E as pessoas querem seguir religião porque ela é confortável, porque ela me tira o mal-estar, o desconforto. Uma célula pequenininha, lá no Petri dish, lá no microscópio, a célula ela vai fugir de uma pontinha pontiaguda, ela vai buscar as ferpas macias. Um ser unicelular foge da dor e busca o conforto. O ser humano não é diferente. Quando somos o ser linear, isso faz parte dos nossos impulsos primordiais. Eu também sou assim. A diferença é que isso não define quem eu sou. Isso não define quem eu sou. Existe algo mais primordial para mim, que é a frequência. A gente volta para a frequência. Então eu acho que aí vem a questão da sustentação. Frequência é por ressonância. A gente pega o diapasão, né? Pega dois diapasãozinhos, né? Mesmo tom. Aí você bate esse aqui, pum, um monte de força cinética, né? Um corpo humano, química, biologia para movimentar toda essa força e bater no diapasão. O outro que está aqui parado começa a vibrar também, por ressonância. Por ressonância. Então, quando a gente aprende a ressonar com uma frequência, menos energia é necessária para estar elevado. Então, quando a gente está junto, quando a gente está se unificando, quando a gente está co-criando em união, a gente consegue ressonar. Um dos maiores problemas que às vezes as pessoas não entendem quando elas querem vir para cá, falar, ah, Sanana, onde é que é essa comunidade eu quero ir? Você é o inferno. Você vai trazer o inferno para cá. Você quer achar o paraíso na Terra? Entende primeiro antes de vir para cá. Se for para vir, pode vir. Mas a gente vai fazer alguns acordos antes. Você está entendendo? Porque assim, você quer só vir tirar um gostinho? Ou você quer vir cocriar e arregaçar as mangas? Qual que é o seu objetivo? Você está entendendo o que eu E estou a querendo dizer? gente, Porque, né, querer tomar total, uma total. frequência que eu não consigo manter e sustentar só porque eu quero resultado, ou quero entender a tecnologia de me tornar. Aí você encontrou o melhor guia do planeta. Se você quer chegar lá a ser um ser ascensionado, está garantido. Está garantido. Fique sossegado. Mas aí a jornada é desafiadora. Subir o Everest é difícil, cara. De helicóptero, né? Até helicóptero é difícil, mas ó, de helicóptero é muito mais fácil que subir a pé. Você tá entendendo? Então, eu acho que eu tô querendo dizer é que, Total. né? O que você falou é justamente dessa questão, né? De que a gente está numa frequência e não consegue sustentar ela, justamente por quê? Porque a gente está inserido no meio, mas que é a mesma questão, porque eu tenho que aprender a sustentar em mim para depois sustentar essa frequência no meio. Daí a gente volta ao ponto, buscar o nosso poder pessoal, eu chamo de poder pessoal, O né? Que pessoal, é que é essa força de eu poder, de eu entender que está em mim. Eu posso ir para o paraíso na Terra, como você falou, mas se eu não estiver em mim,
Se você tá nessa querendo, tá? essência, nessa energia, o paraíso vai ser o inferno, porque eu que estou virada no inferno. Exato, exato. Então, se a gente olhar a Terra hoje, a Terra está caótica desse ponto de vista. Mas Depende. por que que Tem bolsões maravilhosos. Eu tô num lugar incrível. Depende. sim, mas de novo eu vou falar, é porque você está bem, né? Se a gente olhar para o coletivo está de uma forma, mas dentro desse coletivo, quantas pessoas estão, né, nesses bolsões maravilhosos? Porque Porque estão em estão em si, si, claro, porque claro, Alice, com certeza. aprenderam Com o certeza, que concordo. aprenderam. Perfeito. Aham. E o que você falou da liberdade, que eu acho fantástico, a liberdade, a palavra em si, a essência da liberdade é totalmente deturpada, né? E isso eu concordo muito com você. A liberdade, ela vai até um ponto, né? Porque daí entra outras questões, que são as questões humanas, do que o amor nos ensina, né? E até o amor humano também, né? Embora, fora Sim. suas Aham, distorções. aham. Os apegos, né? Mas a minha liberdade, ela vai, a velha história, ela vai até onde começa a liberdade do outro, porque nós estamos de novo em unicidade. Como que eu posso ter liberdade plena se a minha ação pode causar consequência para o outro? Então, não é uma liberdade plena. Eu entendo e tenho falado de liberdade, mesma coisa, liberdade está aqui, está dentro. A Interno, minha claro. liberdade está aqui. A liberdade, para mim, é sair da manipulação do sistema, sair das ilusões, entender que há mais, olhar para tudo e entender que tudo Lindo, é uma lindo. ilusão e Maravilhoso. aceitar que eu Maravilhoso. posso criar de outra forma, que eu não preciso me submeter a essa manipulação. Lindo, Então, lindo. Uhum. quanto mais eu olho, mais eu percebo que a única forma é de buscar essa liberdade, a liberdade das ilusões, de sair desse construto eterno, Uma né? Que não é libertação. eterno, mas Uma que se fez libertação. até hoje, de manipulação, de sermos sempre bonequinhos de um sistema. Até quando? Até Perfeito. quando se a gente pode ir mais como essência? Se a gente é mais que isso, e a única forma é buscar essa liberdade aqui, Aham. Aí eu vou fazer uma sabendo que provocação. ela tá. Nós sempre seremos bonequinhos de um sistema. É, Para aqui até o infinito. Caso contrário, a gente é. volta para consciência universal sem forma. A questão é, você está criando, você está consciente ou você está só sendo conduzido? E aí é o chamado que a gente está aqui junto conversando, né? E aí eu vou fazer a pergunta que eu acho mais E legal. Calma, calma. Eu vou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é a mais legal de todas. Se eu te desse uma varinha mágica na sua mão, assim, minha pergunta favorita desse podcast. Paulo, você pode mudar qualquer coisa no mundo para que a nova Terra aconteça mais rápido. O que você faria? Qual seria a primeira coisa que você mudaria para que a nova Terra acontecesse? como é muito escolha pessoal, não é É uma fácil ter escolha a pessoal, é varinha uma escolha mágica. pessoal, é. Não é Vamos fácil ter a combinar. varinha. Não é fácil ter a varinha mágica, porque eu sei que a mudança está em cada um e cada um precisa escolher. Eu não posso sair tocando as pessoas para se elas olhem para si mesmas. Eu faria isso. Eu tocaria elas para que elas encontrassem em si esse tão famoso eu sou e que ninguém traz realmente para sua vida, para sua vivência, que a partir daí conseguem mudar tudo em Como que você faria volta isso? e construir a nova terra. Pois é, Vamos lá, vamos lá. mas eu sei que é uma escolha pessoal. Então eu posso falar para 1 milhão de pessoas e falar para elas que o eu sou e que a grande mudança está dentro delas. Mas se elas não escolherem por conta, nem a varinha pessoal a varinha mágica vai adiantar. Mas Será? se me fosse Será, dado Eli? esse Será, poder, Eli? E o seu poder como uma deusa? E seu poder de criar ah, qualquer realidade? E seu poder de criar qualquer mundo? E seu poder de qualquer criar, realidade? criar uma realidade paralela Claro. com
com esse toque, então eu faria isso, eu tocaria a todos para que todos achassem essa semente primordial, para daí Perfeito, sim eles aprenderem perfeito. a fazer florescer. E é Existem, interessante aquilo que tu falou dos sistemas, porque a gente sabe que um sistema é submetido a outro sistema, né? Bem profundo isso, eu acho que vale outro podcast, mas assim, que a gente saiba encontrar em nós essa força e essa liberdade do eu sou para vibrar mais alto, para pelo menos estar e num sistema melhor, isso, submetido a um sistema melhor do que esse aqui que a gente perfeito. está hoje. É só nesse sentido que a gente tem um pouquinho de liberdade e livre-arbítrio, que Sim. é Nossa, fazer isso. você tem essa varinha. Você tem ela, tá bom? Não subestima o seu poder de inspirar, de encantar e de ressonar. E aí eu acho que esse é o chamado. Chegou a hora de pessoas como a gente começar a se aproximar mais, de várias formas, para manter a ressonância juntos. Porque o diapasão vibra mais forte quando estão próximos. E a gente transfere energia e multiplica. É uma mágica, multiplicação dos pães. E A assim, ressonância é a da criação vontade, da de um frequência. novo campo, né? De um novo Exato, campo onde um frequencial. pãozinho se torna uma inconcebível quantidade de pãozinhos. Um diapasão ressonando, todos os diapasõezinhos vão ativando. Essa é a verdadeira magia da multiplicação dos pães. Isso é a transmigração da água para o vinho. É a gente aprender que um ser humano normal, de repente, pode virar algo muito maior, pela frequência. Está contido dentro daquele ser, aquele potencial. Ela só nunca sentiu. Então a pessoa pode chegar aqui e encontrar o paraíso. Só que ela precisa entender que ela está carregando o inferno na forma de crença, emoção, apegos, principalmente apegos, apegos às pessoas, ideias, são portais. As pessoas não entendem o que é realmente a realidade, elas acreditam que o passado existe, elas acreditam no futuro, elas não entendem o que realmente nós estamos fazendo. Elas não entendem a natureza da realidade, o que é abertura de portais, o que é frequência, as pessoas não entendem isso. Então, para chegar aqui, as pessoas vão começar a aprender a fechar portais, começar a estar de verdade no momento presente. Então, eu permito que as pessoas cheguem aqui, mas as pessoas entendem, ó, você vem para cá, não é para se iludir, é para se transformar. Você precisa passar de verdade pelo processo, entendeu? E a gente vai ressonar juntos. Que a gente consegue fazer essa, então vamos fazer essa variante. Vamos inspirar as pessoas. Vamos inspirar as pessoas de várias formas diferentes para que elas se tornem para dentro, para que elas consigam despertar. Por isso que a gente está junto conversando, meu. Essa é a sua pérola. Esse é o seu É, chamado para hoje. esse é o meu chamado para sempre, na Exato, essa é a sua verdade. contribuição única para o mundo, de ajudar as pessoas a se olharem para dentro, inspirando, inspirando, É isso. chamando, vibrando, vibrando, chamando, inspirando, e vibrando, e vibrando, e vibrando, de todas as formas possíveis e imagináveis. E a gente está junto nessa caminhada, porque eu também estou nessa mesma, de formas diferentes, Acho. talvez, mas a busca é a mesma, mesmíssima coisa. Mas tem uma linguagem que é única, né? Que é a linguagem do amor. E você falou que você é o amor e eu sou o amor também. E mais eu sou guiada por esse amor. Esse amor Uhul. que é transcendental, mas que é muito humano também. Então, Sim, eu por muito tempo eu achei que ele era pequeno, até que eu entendi que ele é imenso. E amar a humanidade tá no DNA. Eu sou meio chorona, tá? Não tinha chorado ainda. lindo. Por favor, transborde o seu ser. Tá em cada célula, em cada átomo, e eu acredito em cada ser humano, Que lindo. individualmente ou no coletivo. Eu sei que é possível que cada Sim, um sim, se transforme e transforme tudo e faça um novo tempo. E eu quero que eles sejam esse amor sim. que ama o outro, que sinta a dor do outro e que sabe que pode transformar, não sentido no sentido de sofrer junto, mas de entender, De de empatia, de compaixão, compreender, sim. de ser aberto a dar a mão para o outro, porque é caminhando junto que a gente vai poder mais e mais e mais. Sim, E é possível que a gente faça assim esse novo tempo. Eu sou uma incentivadora, não, eu sou uma pessoa que comemora essa possibilidade de um novo tempo. Não interessa quanto tempo vai levar, mas que nós podemos fazê-lo, mas é nós que podemos fazê-lo. isso. Nós.
Exato. Nós mudamos, pode vir ajuda de outros lugares, mas é nós que vamos Somos nós. construir esse lugar, porque pode chegar a transformação do dia para a noite, mas se nós não tivermos construído o paraíso aqui, ele não vai haver fora. Sim. Então, eu sou amor porque eu acredito que cada ser humano pode ser esse amor e que Yupi! a gente pode Ai, fazer que essa lindo! nova terra. Uhul! Ah, oh, estamos juntos conversando aqui. Que coisa linda, não é? Yupi! Gratidão. Gratidão, amada, por essa escolha. Ah, oh, hum. Sinto você. Gratidão pela sua escolha. Para mim, Gratidão imensa. também tem momentos onde eu transbordo a minha intensidade humana. O amor é único no ser humano. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de ser a dualidade extrema. Não tem guardrail. Por isso, quando ele escolhe ser divino, é mais bonito que qualquer outro, porque ele pode ser o oposto. Ele escolhe ser divino. Exato, Por isso que se exato. transforma um Deus criador. Porque daí você pode negar a Deus, mas escolhe não negar a Deus, escolhe co-criar com Deus. Então você pode expandir a Deus nas bordinhas, um pouquinho cada vez. Um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. Então ele expande eternamente. É o objetivo da humanidade, expandir eternamente a consciência universal, de formas tão lindas e maravilhosas, como a gente está fazendo aqui. E às vezes é bastante irritante. Eu olho para as pessoas quando eu falo, que saco! E vejo as pessoas fazendo uma escolha, eu vejo que ela vai ter que passar por 10 vidas, ou sei lá quanto. Eu falo, meu, ah, poderia ter sido tão mais gostoso para você, né? Poderia ter sido tão mais divertido. Poxa vida, que pena que você escolheu passar pela marretinha do carro mais um pouquinho. Poderia ter sido no Dharma, poderia ter sido no amor universal. E ter compaixão, né? E verter as nossas lágrimas também, mas lembrar que o foco é sustentação de todos nós que escolhemos fazer essa frequência, porque essa é a porta para que esses seres no futuro tenham essa chance também. Então, como alguém que já encarnou aqui muitas e muitas e muitas e muitas vezes, muito mais do que as pessoas sabem, porque as pessoas só lembram do Paragon, e esquece todas as outras vezes que eu encarnei aqui, porque também não é esse o objetivo, mas eu encarnei muitas vezes aqui, né? E às vezes eu não era só um carinha sentado lá cumprindo um papel muito importante, mas desconhecido, não visto, só para carregar um pedacinho de uma centelha de uma informação. E muitos de nós já fizemos isso que estamos aqui. Quem está nos ouvindo, que já encarnou várias vezes para sustentar esse plano de ascensão da Terra, outros que nunca passaram por isso, mas conseguem sentir a energia. Então eu te entendo, amada, como co-criador da nova Terra. Eu te escuto. E eu acho que o convite para todos nós é lembrar do poder que a gente pode fazer juntos. Juntos a gente pode ir mais longe, mais forte, mais belo, mais fácil, mais rápido, mais simples, e a gente pode brilhar e ressonar. Porque essa Mais forma geométrica divertido. aqui, essa forma geométrica aqui atrás de mim, que é essa mandala linda, ela nos lembra que tudo é geometria divina, porque frequência é uma geometria. De que a forma como a gente vive hoje precisa mudar. A forma como a gente se organiza, como a gente se estrutura precisa mudar. Ela é uma geometria antiquada, ela não funciona mais. Então tudo vai mudar. Precisa estar aberto às mudanças, às transformações que vão vir. Interna, externa, a forma como a gente se arranja, como a gente se organiza, como a gente pensa junto, como a gente cria junto, como a gente se transforma junto. Porque, ó, é uma organização muito mais complexa, muito mais bela. E a gente vai ter que estar disponível a se desconstituir um pouquinho, né? E não vai ser para todos imediatamente, mas aos poucos a gente vai fazendo isso. Eu acho que esse é o chamado, inclusive, desse podcast. De novo, uma faceta desse diamante que você fez essa pergunta para mim, né? De que a gente está construindo essa mandala juntos. Porque essa é a beleza. Essa geometria ela é co-criada e cada um tem um chamado, como você trouxe, né? De poder acorda, olha para dentro, esse é o seu chamado. Provavelmente tudo que você for fazer, se a gente for estarmos co-criando como grupo, você vai sempre chamar para isso. Como que a gente pode estar falando as pessoas, olha para dentro, desperta, ame-se, ame-se. Então, eu acho que isso é muito belo. E eu pergunto para você se você pudesse trazer uma mensagem para as pessoas em relação a isso, para se preparar, como para você mesmo também, inclusive, para essas transformações e mudanças que vão acontecer gradativamente para alguns, mais rápido para outros. Qual seria a mensagem que você deixaria para as pessoas, como alguém que auxilia as pessoas nos processos de transformação? É, siga caminhando. Siga caminhando, Arrol, Ame e siga caminhando. É isso que eu Arrol. tenho sentido muito, muito forte, porque eu tenho falado muito de escolha, né?
de que as pessoas são possíveis de escolher, e a gente lê no campo como as pessoas levantam uma barreira com a escolha, porque não acham que é tão simples assim. Aham, Só que é aham, simples. Intenção e escolha é o começo do processo. E a partir daí, muito profundo. ame, ame, ame e siga caminhando, porque é um caminho lindo. Confie que Lindo. o seu amor sempre vai colocar lá a estrada para o seu pé pisar. Não tá, talvez não esteja claro antes, mas Ah, não precisa estar. Quando você confia em si mesmo, passo a passo vai se acendendo esse caminho. lindo. Então, continue caminhando. Ah, lindo, maravilhoso. E eu trago uma outra coisa que muitas canalizações da Mãe Maria, ela fala que é basta amar, basta Ah, amar. basta amar, com certeza. É o caminho. É o caminho. Presença fortíssima dela conosco, inclusive agora. Sim, com certeza. Ah, é o caminho. É o caminho. Muitas vezes desafiador, porque amor parece uma coisa simples, mas quando eu tô aqui com as pessoas, ele é bastante desafiador amar. A gente Amor, aceitar tudo. ele é. Aceitar tudo e ver beleza em todas as coisas como elas são agora. Mesmo quando a gente vê que elas causaram dor e sofrimento pra gente, pros outros, se permitir, permitir. Então, escolher, sustentar essa escolha, amando um passo de cada vez, é a receita básica da transformação. Lindo, maravilhoso. Não tem como refinar mais simples, mais preciso, mais objetivo do que essa jornada. E eu vou te fazer um convite final. Nós, como co-criadores, a gente está convidando as pessoas a sonhar junto com a gente e se desafiar junto com a gente, e se confrontar junto com a gente nessa conversa linda, né? É, nós estamos co-criando um edifício de luz e amor. E cada um de nós cumpre um papel como um elo sagrado. Qual você acha que é o seu papel nesse edifício? Agora presta atenção, hein? Essa é a pergunta provocativa. Que faz você brincar como uma criança? Que faz você pular de Yuppie? Porque eu faço Yuppie porque a criança divina, ela é pura, ela é sagrada. O que faria você? Deixa a missão lá, importante a missão, mas traz esse Yuppie. Qual é o seu Yuppie? O que essa criança precisa transbordar junto também desse chamado para as pessoas se perceberem? Qual o seu Yuppie? Eu e o que me deixa feliz como uma criança. Né? Essa criança vai vir brincar no jardim, no playground. Nossa, que legal se for assim. Que divertido. É justamente quando as pessoas aceitam a desconstrução e num coletivo aceita tudo que vier. E eu me sinto feliz como Permissão. uma criança brincando. Permissão. Permissão para A ser. permissão, a Permissão para permissão ser. A permissão para ser. de aceitar o que vier, sem expectativa, Oh, sem uma limitação, sem crença em nada, mas leveza. aberto Uhum, às uhum. possibilidades Oh, que lindo. apenas. Uhum. De Permissão e uma leveza. criança realmente Exato. que não espera nada de cada dia, mas já acorda Quer feliz só brincar? porque é um Exato. novo dia. Posso brincar com Então, leveza e é seguro. Que é a quinta dimensão, é seguro porque a frequência garante, né? então eu entendo isso como o meu papel e é o que enche, transborda a minha alma e a Mas minha também é o seu criança presente para também. você. É o seu motivo egoísta. Você quer brincar também. Você também quer brincar. Quero Exato, brincar com essa é a gente que brincadeira. aceite as Deixa eu brincar. infinitas Exato. possibilidades. Quero! Uhul! Delícia! Delícia! Sabe o que é mais legal quando a gente tem essa frequência? Que nada dá errado. Vou fazer uma receita, funciona. Eu vou cortar uma madeira, ela é tamanho certo. Eu vou falar alguma Hum, coisa. Quando a gente está na frequência do paraíso da eternidade, tudo é perfeito. A criança não precisa ter medo, ela só precisa permissão para ir brincar. Se ela sabe isso. manter aquela frequência ao redor dela, todo mundo mantém aquela frequência junto com ela, ela pode relaxar e ser feliz, porque tudo sempre dá certo. Eu acho que essa é a beleza desse, que veio para mim assim como uma joia dessa conversa. É, Que para lindo. mim, muito Aham. forte para mim também.
Uhul, que É lindo! a certeza em nós de que faz tudo acontecer Isso acontecer perfeito. facilmente, Uhum. Basta dar um facilmente. passinho, mais um passinho que a gente vai dando sobre as águas. E tudo E o funciona. conhecimento, e isso veio muito forte aqui para mim, da mesma forma que a gente vai fazer uma coisa e acontece com perfeição, o conhecimento ele está aqui, a gente acessa esse conhecimento universal com a mesma facilidade, Vai ajudar o outro. desde que a gente se permita Exato, de um fluir. canal. Exato. Um canal de uma frequência. É, Com uma sim, frequência vem tudo, vem toda a informação que a gente precisa ser, tudo, tudo tá lá. Frequência é o portal maior da nova Terra, frequência do amor universal. Todos juntos brincando de mãozinhas dadas. Yupi! Obrigado, Elis, por ter brincado de mãos dadas comigo hoje, ter adorei aberto esse brincar portal junto aqui. comigo. Que maravilha! Gratidão por você Que existir. delícia. Gratidão pela sua dádiva de ajudar. Gratidão por manter esse farol do amor aceso. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, uma dádiva no mundo. Obrigado por você estar ao meu lado, co-criando mesmo que a distância. Te amo, minha querida. Obrigado. Estamos Gratidão juntos. imensa, Somos um. gratidão imensa. Somos um, meu Somos amor. esse amor. Amo Yupi! você. Ah, um grande beijo, minha amada. Gratidão. Um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado muito dessa conversa, como nós gostamos. Mua!